pessoal, saudações tricolores, chegando para nesse vídeo a gente conversar sobre Pedro Caixinha. O português Pedro Caixinha será o próximo técnico do Grêmio, essa é a informação que nós temos. E assim como eu fiz o vídeo do Crespo lá atrás, dando uma ideia de como jogavam os times do Crespo quando ele era o mais cotado para assumir, obviamente chegou a vez de também trazer esse conteúdo para vocês sobre o Pedro Caixinha. O modelo de jogo... O que tem de verdade naquela história de que o Caixinha trabalha com jovens e tal? Enfim, a carreira do Pedro Caixinha a partir de agora. Para quem não me conhece, eu sou Cristiano Oliveira, sou jornalista, gremista e estou pedindo para que vocês deixem o like aqui nesse vídeo, compartilhem o conteúdo se vocês gostarem, é claro, e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. A gente está com um projeto, com uma ideia de tentar bater pelo menos 49 mil inscritos até o final do ano agora, e eu estou contando com vocês. Vamos colocar na tela, para quem deixou o like, para quem se inscreveu, alguns times do Bragantino treinados pelo Caixinha. Por que eu começo pelo Bragantino? Porque foi o último trabalho, né? É o exemplo mais recente que a gente tem e, sobretudo, é o exemplo do Caixinha no futebol brasileiro, né? Caixinha tem vários outros trabalhos na carreira, já a gente fala sobre eles, mas aqui no Brasil, notem, uma predileção pelo esquema tático 4-2-3-1, tá? Aqui eu tô pegando times do Bragantino, tanto em 2023 quanto em 2024, porque o Caixinha foi muito bem em 23 e não fez um trabalho legal em 2024, e muitas pessoas colocaram o seguinte: Cristiano, mas o time foi desmanchado. Cara, não foi tão desmanchado assim, né? A rigor, o grande jogador que saiu foi o Elinho. Claro que é um cara muito importante, era o principal jogador do time. Mas não teve, assim, um desmanche tão absurdo. O Caixinha tem uma predileção pelo 4-2-3-1, mas nesses 2 anos de futebol brasileiro, ele flertou também com o modelo de 4-3-3 em alguns momentos, mantendo os pontas mais projetados. 4-1-4-1 num outro momento, sem a presença de um meia central, e sim de 2 médio apoiadores à frente de um volante, e aí sim os 2 pontas com o centroavante na frente. E uma característica que me chama a atenção é o modo com que o Caixinha utiliza alguns jogadores em diversas funções, diversas posições. Eu vou pegar, por exemplo, o Eduardo Sacha. Você vai achar no Bragantino jogos do Sacha como centroavante, e ele foi predominantemente um centroavante, mas também vai achar jogos do Sacha como meia, tendo um jogador à frente dele, geralmente o Thiago Borbas. Vamos pegar o Juninho Capixaba, um cara que o torcedor do Grêmio conhece bem, lateral esquerdo, mas nesses 2 anos dele de Bragantino, o Capixaba em algumas vezes foi escalado como um meia, tendo um lateral mais na base da jogada, e o Capixaba projetado como um meia aberto pela esquerda. Vamos pegar o Jadson, que talvez seja o principal exemplo, porque em alguns momentos de 4-1-4-1, o Jadson foi colocado como esse médio apoiador que eu falei, uma espécie de segundo, terceiro jogador de meio campo. Em outros momentos de 4-2-3-1, ele foi um volante alinhado, geralmente com o Lucas Evangelista. E em outros momentos, sobretudo na atual temporada, o Jadson foi lateral pela direita. Então é o mesmo jogador que exerceu ao longo da passagem do Caixinha 2, 3, 4 funções diferentes dentro do time. E essa é uma marca do português. O John, por exemplo, que é um jogador que nesse ano começou no Palmeiras, que chegou a trabalhar pelo menos 3 ou 4 meses com Caixinha no Bragantino. O John foi colocado de ponta pela esquerda, foi colocado de meia central, foi colocado nessa função de terceiro jogador de meio campo. O Caixinha ele não tem muito pudor na hora de experimentar funções diferentes para um determinado jogador. E isso chama atenção. Sobre característica, gente, antes de nós entrarmos em outros trabalhos do Caixinha, mantendo um pouco mais, aprofundando um pouco mais essa análise no Bragantino, porque foi o último, né, o mais recente trabalho do português. O Caixinha terminou o Campeonato Brasileiro 2023 com o Bragantino, e o Bragantino até a penúltima rodada tinha chance de ser campeão, né? Com o time que mais finalizou naquele campeonato de 23, o 4º time que mais teve posse de bola no campeonato, 57% de média, e a 4ª melhor defesa da competição. Esse ano, em 2024, esse 57% de média de posse de bola baixou para 47%,
Era um dos times que menos ficava com a bola nesse Campeonato Brasileiro, e a gente via os jogos do Bragantino e percebia que ele não ficava com a bola, não era por estratégia, era por não conseguir. O time realmente não conseguiu acontecer nesse ano, sobretudo depois que saiu o Elinho, né, vendido no meio da temporada. O time que era a quarta melhor defesa do último campeonato passou a ser a nona pior na edição atual do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, houve no meio do caminho uma quebra muito significativa, muito forte na qualidade do time. Isso não se explica apenas pela saída do Elinho, tá? Podemos dizer que principalmente sim, mas não foi apenas essa a questão. O que me chama a atenção aqui, gente? Se nós pegarmos esse caixinha de 23 para 24, é o mesmo técnico, é o mesmo Bragantino, várias peças eram as mesmas, Jadson, Luan Cândido, Evangelista, Eduardo Sacha, Juninho Capixaba, Cleiton goleiro, Thiago Borbas, Mosqueira, vários jogadores eram, Jadson, vários jogadores eram os mesmos e o time simplesmente deixou, não foi só porque o Elinho saiu, até porque outros jogadores chegaram e o time parou de acontecer. E isso me pega um pouquinho porque se a gente olhar a carreira do Caixinha, a gente vai ver que a regra é não ter uma regra. E isso me pega um pouco. Vamos pegar o time do Santos Laguna, por exemplo, que foi campeão mexicano, e esse foi o grande trabalho do Caixinha. E aqui a gente fala de 2014/15, tá? Ou seja, vamos aí para 10 anos dessa campanha de título do Santos Laguna. O goleiro, por curiosidade, é o Marquezin, né, que hoje joga no Grêmio. Tem ali o Izquierdoz na zaga, que depois jogou no Boca Juniors e tal. Esse time foi campeão mexicano, ganhando na final do Querétaro, que entre outros tinha Ronaldinho Gaúcho. Foi uma super campanha, tá? Pelo Santos Laguna, o Caixinha tem título mexicano, tem 2 Copas do México, cara, tem muita coisa. Só que ele tem uma segunda passagem pelo Santos Laguna, onde ele vai muito mal. E se pegar a carreira dele como um todo, a gente percebe que ele é muito de 8 ou 80 no resultado. É aquela coisa assim, de ir bem demais no Santos Laguna, e aí na outra passagem ele vai mal pra caramba. Vai bem demais no Bragantino no primeiro ano e vai mal no segundo. O Caixinha ele não consegue ter uma sequência, uma regularidade, uma linearidade. Talvez esse seja o grande desafio do técnico português no Grêmio a partir de agora. Além daquele desafio que eu venho falando aqui há algum tempo, e isso já deixa de ser uma análise tática, né, e passa a ser uma avaliação talvez mais psicológica, de que o maior clube da história, da vida do Pedro Caixinha, vai ser o Grêmio. O Grêmio é maior do que Algarrafa, do que União de Leiria, Nacional da Madeira, Bragantino, Tajeres, Cruz Azul, Santos Laguna. Claro que o Caixinha sabe o que é pressão. Ele trabalha no futebol há muito tempo, já teve grandes conquistas, já trabalhou com grandes torcidas. Mas o maior clube desses todos que eu falei é o Grêmio, tá? E eu espero que o Caixinha saiba disso na hora de vir pra cá. Então era isso que eu tinha para mostrar para você sobre o Caixinha. A gente é um técnico que gosta de trabalhar com a posse de bola, que gosta de movimentar o time e encaixar daqui a pouco sua estratégia conforme o adversário. Tem alguns conceitos legais de circulação de posse de bola, de optar por um time mais agressivo, um time mais intenso, um time que marca mais forte, mas que não tem grandes trabalhos assim em longo prazo. E isso é o que me preocupa um pouquinho. O que vocês acharam, hein? Comentem aqui embaixo, deixem o like no vídeo e compartilhem nos grupos de vocês.